Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os apóstolos dos últimos tempos. Enfim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Verão então, com tanta claridade quanto a fé lhes permitir, a formosa estrela do mar, e se obedecerem às suas diretivas, chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas. Olha que coisa linda e maravilhosa. Deus quer que sua mãe seja mais conhecida do que nunca, mais amada, mais honrada do que nunca. E esta honra acontecerá sem dúvida se os predestinados, se nós entrarmos com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita desta devoção. Porque esta devoção não pode ficar no exterior, como já disse antes, e muitos param na devoção exterior. Muitos ficam numa devoção somente exterior. Não se aprofundam, não entram, não adentram, não mergulham. E é isso que precisa acontecer, porque a prática exterior de nada vale se for sozinha. Precisa haver uma junção de alma e corpo, uma prática interior e uma prática exterior. Benditos são aqueles que entendem que não podem ficar no exterior. Vivem o exterior, mas vivem muito mais fervorosamente a prática interior. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Deus. E a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se existe um caminho mais curto para se chegar a Deus, é a Virgem Santíssima. É difícil demais, dificílimo ir a Deus. E se não usássemos deste caminho, seria muito mais difícil ainda. É só olharmos o Antigo Testamento. Quem falava com Deus? Quem falava com Deus era o profeta. E o profeta transmitia ao povo a mensagem de Deus. Aquilo que Deus falava, a profecia, a direção, o ensinamento, a lei. Tudo vinha pelo profeta e o profeta transmitia. O povo mesmo não falava diretamente com Deus. Maria Santíssima nos deu um rosto, que agora nós não precisamos de um intermediário homem aqui. Claro que os pregadores nos ajudam, eu aqui te ajudo, mas a Virgem Santíssima é o único e perfeito e curto meio para se chegar a Jesus. Precisamos só deste meio. Se você se apegar à Virgem, se você se dar à Virgem Maria, se você se lançar a ela para assim se lançar a Jesus, com toda certeza você encontrou o caminho mais curto para se chegar a Deus. Mas quem são esses servos, escravos e filhos de Maria? Quem serão esses servos? Serão inimigos do inimigo de Deus, serão ministros do Senhor, que qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Ministros do Senhor, levando a chama do amor divino, crepitando por toda a terra. Serão ministros no sentido de que nós dispensaremos o amor divino por onde passarmos. Não ministros no sentido ordenado, mas no sentido de que nós recebemos tanto o amor de Deus pela Virgem Santíssima, que por onde passarmos, nós também dispensaremos deste amor. É aquelas pessoas que nós olhamos e só de olhar para elas, nós vemos o amor de Deus manifestado. São pessoas que amam tanto a Jesus, tanto a Virgem Maria, que quando nós olhamos para ela, nós queremos ficar perto dessas pessoas. Nós queremos ouvi-las falar. Por quê? Porque são tão entregues à Virgem Maria que o amor de Deus é derramado através dessas pessoas. São ministros do Senhor.
Serão setas na mão do poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria, para trespassarem os seus inimigos. Setas na mão do poderoso, flechas agudas para confundir os inimigos de Deus, os inimigos dos homens, para confundir o diabo. Serão setas poderosas que vão trespassar os inimigos, libertando os cativos, libertando aqueles que estão amarrados ao inimigo, amarrados ao mundo, amarrados ao pecado. Seremos setas poderosas. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Filhos de Levi, purificados pela provação. Não existe um filho de Maria que não tenha passado pela provação, pela tribulação, pela angústia do sofrimento. Porque se a própria Virgem sofreu com uma espada de dor transpassando a tua alma, os seus filhos também terão que passar pelo mesmo caminho. Uma espada de dor precisará transpassar a tua alma e o teu coração. Mas trarão o ouro do amor em seus corações, porque o ouro é provado no fogo. O incenso da oração no espírito, o incenso precisa ser queimado, e a mirra da mortificação no corpo. Os filhos da Virgem Maria levarão uma vida de mortificação, viverão neste mundo com este mundo crucificado para eles, como se neste mundo não vivessem mais, a ponto de dizermos como São Paulo apóstolo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Os filhos da humilde rainha viverão em mortificação, em penitência. Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes, odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos. Isto aqui é muito forte, muito profundo, e você precisa gravar. Serão o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes. Quando os pobres, os pequenos e os humildes verem os desapegados, os predestinados, os filhos de Maria Santíssima, os servos de Maria Santíssima, quando os pobres os verem, serão um odor de vida, um odor de alento, um odor de refrigério. Agora, quando os apegados a este mundo, apegados às riquezas, aqueles orgulhosos mundanos virem estes humildes servos de Maria Santíssima, serão para estas pessoas odor de morte. Por quê? Porque a vida de santidade, a vida de mortificação vai envergonhá-los, de forma que os filhos deste mundo começam a persegui-los, a denegri-los, a falar mal deles. E meu irmão, minha irmã, tem filhos deste mundo, mundanos e apegados às riquezas dentro da igreja. E infelizmente, onde mais tem, e onde mais os humildes servos da rainha serão perseguidos. Serão perseguidos. Mas terão o bom odor de Jesus Cristo. É o que Simeão disse a Maria: este menino será causa de queda e soerguimento, de queda e levantamento para muitos em Israel. Na igreja, o bom odor de Cristo é causa de queda e de soerguimento. E nós, humildes servos da rainha, seremos dentro da igreja causa de queda e soerguimento com o bom odor de Cristo. Serão nuvens tonitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e seus adeptos. Atravessarão de lado a lado, para a vida ou para a morte, com a espada de dois gumes da palavra de Deus. Todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Nuvens tonitruantes que bradam, que falam, que gritam. Ao menor sopro do Espírito Santo, seremos levados para proclamar o que Deus nos manda.
O que Deus nos pede: espalharão a chuva da palavra de Deus, a palavra de vida eterna, bradarão contra o pecado. Os filhos da Santíssima Virgem, os devotos da Santíssima Virgem, viverão em santidade, a tal ponto que denunciarão com sua vida o pecado. Não é uma denúncia apenas de palavras, de dizer, por isso que o que vimos anteriormente é que serão o bom odor de Cristo. Qual o odor de Cristo? O odor de santidade. Um odor que denuncia o mal, denuncia as trevas, denuncia o pecado, denuncia a vida errada de pecado. Sobretudo com o odor de Cristo. Mesmo antes que com palavras, também com palavras, mas muito mais do que com palavras, com o bom odor da vida de alguém que vive o que Cristo quer. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos do inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para irem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os chamar. Deixarão após si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Verdadeiros apóstolos, dormindo sem ouro nem prata, sem luxos, sem bens, desapegados. E o pior, vai dizer São Luís, um santo, dizendo: dormirão sem ouro nem prata, e o que mais, sem cuidados no meio dos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos. Por isso muitos padres abraçaram esta consagração, porque mesmo em meio aos outros padres, dormem sem os luxos, sem o ouro, e vivem desapegados à pobreza. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação, nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Estes verdadeiros discípulos de Jesus Cristo vão seguir as pegadas de Jesus, sem fazer acepção de pessoas, escolhendo este ou aquele, como muitos fazem. Como muitos fazem acepção de pessoas. Se aquela pessoa é poderosa, eu me dou mais a ela. Se aquela pessoa tem mais dinheiro, eu me dou mais a ela. Se aquela pessoa tem mais poder, eu a escuto mais. Se aquela pessoa é mais bem vista por todos, eu a busco mais. Estes verdadeiros discípulos de Jesus Cristo não serão assim, mas amarão o mais pobre dos mortais, sem dar ouvidos às palavras dos poderosos que não olham para os pobres. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Terão nos lábios a espada de dois gumes. Os servos da Virgem Maria, consagrados a ela, conhecerão a palavra de Deus. Terão a palavra de Deus nos seus lábios. São aqueles que buscam a palavra, que leem a palavra, que vivem a palavra, que trazem aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda. Andam com a cruz, vivem a cruz e andam com o rosário. Rezam o rosário, rezam o Santo Terço, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração. É lindo ver a vida de São Padre Pio, que também se consagrou por este método à Virgem Santíssima. Por quê? Porque Padre Pio, seus últimos instantes de vida e as suas últimas palavras foram: Jesus, Maria, Jesus, Maria, Jesus, Maria. Nós devemos todos os dias dizer Jesus e Maria, Jesus e Maria. Morrer dizendo, como Padre Pio, Jesus e Maria, Jesus e Maria. A modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. A modéstia e a mortificação de Jesus nas vestes, nas palavras, nos olhos, nos ouvidos, no andar, no trato com as pessoas, no exemplo para os outros. Porque não basta dizer
É preciso ser modesto e mortificado. Eu não posso dizer para você, seja desapegado das riquezas, se eu sou apegado à riqueza. Então a modéstia e a mortificação devem estar na minha vida, e não apenas nas minhas palavras, no meu exemplo, e não apenas no meu ensinamento. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre os ímpios, idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isto? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Como o salmista diz no Salmo 39, versículo 2, esperei ansiosamente o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.